A política é algo que, de certa forma, todos nós deveríamos participar, mas a visão que se tem da política ainda é com vícios, preceitos e preconceitos. E alguém que se dedica a isso merece não só ser visto, ser escutado, mas ser entendido. Hoje, o meu entrevistado é Joel Júnior Cavalcante. O Joel é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é doutor em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso. Ele é professor do Instituto Federal do Paraná e também é colunista de política na CBN. Faz parte de uma bancada que discute temas cotidianos no portal Hoje Maringá, do qual eu participo junto com ele. E é alguém que a gente precisa conhecer. E eu vou cumprimentar o Joel. Joel, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente na TV Unifatese. Olá, Gilson, uma saudação a você. Eu que agradeço, estou honradíssimo com esse convite, estendo essa saudação a toda a comunidade acadêmica da Unifatese e a quem mais nos assiste. E, Gilson, por que eu estou honrado? Você sabe, né? Eu já te falei pessoalmente que eu acompanho o seu trabalho há muitos anos já e nunca imaginava estar conversando com o Gilson Aguiar. Olha aí como as ironias do destino são interessantes. Te acompanho desde a época lá que você tinha essa interlocução com o Diniz na política, depois com o Thiago, e não apenas o Gilson locutor, mas o Gilson pensador também, e embora eu conhecesse de alguns ex-colegas que já tiveram aula, foram alunos também do Gilson Aguiar, então eu comentava com um amigo nosso em comum, Vitor Simeão, que interessante como a educação nos leva a lugares que a gente às vezes nunca imaginou estar e nos leva a pessoas com as quais a gente lia, a gente ouvia, a gente via na TV. Então, um privilégio muito grande estar fazendo essa conversa hoje aqui contigo e com toda a comunidade acadêmica da Unifatese. Ô, João, agradeço demais suas palavras e tem uma coisa importante que a gente sabe que poucas pessoas têm conteúdos para trabalhar a questão política de uma forma mais séria, primeiramente séria, de respeitar o que é o tema, de se aprofundar nesse tema e ter capacidade de agregar às pessoas uma compreensão um pouco mais ampla, lógica, responsável, que é muito o que você faz. Né? Eu também acompanho o teu trabalho, vejo você trabalhando não só quando você está comigo, naquilo que você desenvolve também. E uma coisa que é curiosa, né? Você resolveu enveredar por um lado que nem todo mundo é muito simpático a isso, né? Falar de política, discutir as questões que envolvem a decisão e o poder. Me fala um pouco do Joel. As ciências sociais foi uma sedução pela política. Como é que as ciências sociais entrou na vida do Joel? Gilson, é interessante sua primeira questão, porque ontem mesmo eu vi um documentário sobre o Florestan Fernandes, um dos maiores, se não o maior intelectual, o maior sociólogo brasileiro. E a carreira acadêmica dele, ela não está separada, não está apartada da sua biografia. Florestan, um filho de uma empregada doméstica, de uma lavadeira, que o pai desconhecido morava em Cortiços e começou a trabalhar muito cedo. Começando a trabalhar muito cedo, ele tentava entender aquela realidade de pobreza numa São Paulo da década de 20, de 30, que estava ascendendo, se urbanizando de maneira muito célere e veloz. E ele fala muito isso, ele fala que a sua formação enquanto erudito, enquanto intelectual, está intrinsecamente relacionada à sua formação biográfica, como sujeito, como aquele menino pobre que tenta entender a realidade social do país. E eu me vejo muito nisso, Gilson. Como milhares de brasileiros, eu venho de uma família muito simples, de uma mãe solteira, que forjou a existência ali de maneira muito digna, mas com muita dificuldade. E as ciências sociais vêm nessa tentativa de entender, primeiramente, a sua vida, né, Gilson? E a sociologia, você como professor da área de humanidades também, ela tem essa dimensão até terapêutica, da gente entender as estruturas que nos rodeiam, entender o que a gente pode mudar, o que a gente não pode, né, Gilson? Entender o nosso local no mundo. Então, eu acho que as ciências sociais ela veio muito antes da política, embora isso seja um exercício político também. Toda a nossa ação ela é política de alguma forma, né, Gilson? Mas foi de um entendimento da minha trajetória pessoal, da minha biografia, do mundo que me rodeava, e a partir daí traçar perspectivas, análises e entender as contradições do mundo social que a gente vive e que rende um belo exercício de análise, né, Gilson? Tem uma frase do Tolstói que eu gosto muito, só para finalizar essa
parte que diz que é pinte sua aldeia e serás universal. Eu acho que é isso, né? Quando você olha para o seu cotidiano, você olha o macro das relações. Aí tem uma coisa importante. Você vem de uma família simples, né? E você resolve fazer as ciências sociais a sua vida, né? Seu campo de conhecimento. E a gente tem, hoje em dia, e eu vi isso, você como educador sabe disso até mais do que eu, você vem de uma instituição, você trabalha numa instituição que tem um foco muito grande, não só na questão técnica, mas preparar pessoas. O Instituto Federal do Paraná tem muito isso. Por que a gente tem ainda muito preconceito? Às vezes as pessoas desprezam o conhecimento das ciências humanas. Por que as ciências humanas, na tua opinião, ela não é uma opção para uma grande parte de pessoas? A gente tem uma cultura brasileira, eu não vou usar isso como termo, mas existe um culto a coisas que a gente chama de objetividades, e essa despreocupação em fazer uma análise mais profunda. O que afasta o jovem de entender a sociedade e se jogar nas ciências humanas? Gilson, é muito importante essa questão, que primeiramente você for analisar a história do ensino de sociologia, de filosofia no Brasil, ele compreende um processo de muitas intermitências, até mesmo porque são ciências que incomodam, são ciências que fazem as pessoas pensar, questionarem as estruturas. Então acho que esse é um vértice da questão. Mas o outro também, Gilson, eu acho que nós não temos um pensamento crítico avançado. O Brasil é um país que tem um atraso, um déficit gigante na educação. Para a gente ter noção, Gilson, a educação tornou-se uma obrigação do Estado em 88. A escola pública torna-se uma obrigação na curva ali de trás da história. Nós não temos um histórico de uma educação crítica, participativa, cidadã. Então eu acho que compreende muito um percurso de país que sempre negligenciou a educação, e um país que precisou crescer de capitalismo tardio e sempre focalizou as áreas técnicas, as áreas instrumentais, né, as áreas da prática. Né? Muitas vezes o aluno pergunta em tom desafiador, né, Gilson? Você já deve ter ouvido isso. Para que serve a sociologia? Para que serve a filosofia? Algumas vezes. Se bem que agora a gente tem, Gilson, e alguns intelectuais criticam, mas eu acho que eles prestam um serviço muito bom. Esses novos filósofos aí do mainstream, né? Esses filósofos pop, como Karnal, Cortella. Eu acho que o Clóvis de Barros, o próprio Pondé, que eu sei que você já o entrevistou, eu acho que esses caras cumprem um papel fantástico de tornar as humanidades ali palatáveis e concretas no seu cotidiano. E você entender que, sei lá, o que o Sêneca, o Schopenhauer e o Nietzsche escreveram há 100 anos atrás, 200, ele faz sentido na tua vida, né? Tem relação com a sua existência, tem relação para o entendimento das relações. Então, sintetizando, Gilson, acho que são duas questões. Primeiramente, são ciências que incomodam, que colocam ali, apontam a ferida, mas por outro lado também é que a gente não tem uma tradição erudita de pensamento crítico. A gente tem uma tradição de beneficiar muito as ciências instrumentais, as técnicas, as ciências duras, e isso às vezes acontece até com educadores, viu, Gilson? Com educadores de outras áreas que não veem a importância das ciências humanas, que, ao meu entendimento, Gilson, ela está na vanguarda aí de pensar relações, ela pode... Né, o Conte tinha essa coisa, né, da sociologia, se a ciência... Não acho que ela deve estar no topo também, mas eu acho que ela deve estar de maneira muito transversal em todas as áreas do conhecimento. Ô João, eu vou resgatar o início da tua fala com o Florestan Fernandes. Né? O Florestan é um cara que viveu a dura vida e soube fazer da sua dura vida uma matéria-prima para entender, de certa forma, a vida de todo mundo, né? A vida na sociedade brasileira, e ele foi revolucionário nisso. Ele mudou. No que as ciências sociais mudou, Joel? Assim, da pessoa ao longo dessa trajetória tua, se você pensar do acadêmico, do rapaz que entra lá na faculdade, e você tem uma trajetória muito legal, né? Você chegou a fazer pós no exterior, né? Você fez um doutorado de sanduíche na Itália, você trabalha, né, numa instituição em que se tem contato com uma realidade brasileira, né, de jovens que buscam, né, se consolidar em vários campos de trabalho. Então você tem contato com gente. Né? E o Joel acadêmico, que entrou nas ciências sociais, o cara que entrou saiu diferente? Com certeza, Gilson. Primeiramente, eu entrei com aquele sonho juvenil, né? 17 anos, fazer ciências sociais, vou mudar o mundo, eu vou aprender fórmulas aqui para entender a realidade e operar o mundo e transformar o mundo. Aquela coisa muito militante, né? Aquela coisa juvenil, do centro acadêmico.
Mas logo você vai caindo na real, né, Gilson? Mesmo que eu comecei a fazer ciências sociais e trabalhar e tal. E é claro que o sonho, o idealismo deve ser sempre um norte do professor, como em geral, né, Gilson? O idealismo. Mas você vai entendendo que a realidade ela é muito complexa, né, Gilson? Ela é muito contraditória, ela é prenha de intermitências, de contradições. E você vai amadurecendo. Você vai amadurecendo no sentido de não ter posições tão radicais, né, Gilson? De entender que a realidade ela é de fato complexa, de que nem sempre o lado A tem toda a razão, entender o sentido da ação, tá até trabalhando com o Weber ontem, né? Tentar entender o sentido da ação social. Nem tudo são relações econômicas, materiais, embora sim eu acredite, mas entender o que tem por trás, aprender a dialogar, Gilson, a dialogar, e isso me leva à política também, eu acho um exercício premente. A direita tem algo a falar, a esquerda também, o centro tem algo a falar. A gente só deve rejeitar os extremismos, né, Gilson? Os extremismos de esquerda, de direitos, as pautas antidemocráticas, mas eu acho que o diálogo ele é premente. Eu acho que essa, em síntese, essa trajetória me ensinou a ouvir mais, a entender que a realidade social é muito complexa, né? Que todos têm algo a dizer, todos têm algo a ensinar e que nenhuma postura mais incisiva nos levará a avançar enquanto sociedade, enquanto educadores, né? Estejamos abertos ao contraditório e às vozes dissonantes na sociedade. Eu acho que a minha trajetória nas sociais até aqui me ensinou isso. Você dá aula de sociologia, né, da academia. E a gente pega sempre alunos de campos diferentes, né? Eu vou pegar o meu exemplo, mas é o teu. Né? A gente pega, por exemplo, alunos que estão fazendo graduação em Direito, eu, por exemplo, estou falando do meu caso. Você pega alunos que estão fazendo graduação, por exemplo, em Pedagogia, Psicologia. Mais objetivamente, hoje, meu campo de atuação é com o pessoal da comunicação e da publicidade, do jornalismo. Então, você dá Sociologia para esse pessoal. E você está no Instituto Federal, né, que tem muito da área técnica, muita gente buscando qualificação, mas também está ali transitando pela tua área. O Joel virou professor, está lá você dando aula para essa moçada. O jovem de hoje, ele está aberto a essa experiência? Claro, ele não vai fazer um curso de ciências sociais como você fez, mas ele está aberto a esse debate, Joel? A gente tem uma juventude que tem sede em saber e criticar e compreender de uma maneira mais profunda a realidade do país, a construção não só da política, mas da cultura, dos aspectos econômicos que envolvem a nossa vida? Ou ainda você encontra muita resistência disso, Joel? É interessante essa questão, Gilson, que esses dias eu vi uma entrevista ali do Serginho Groisman, que é um apresentador que eu gosto bastante. É um cara que sempre ele esteve lidando com os jovens, e ele pensando na juventude brasileira da década de 80 para cá, quando ele começa naquela coisa do programa livre, aquela coisa do Fala Garoto, pós-redemocratização, ele falando que o programa livre, aquele carimbo era assim, foi liberado pela censura, então agora a gente pode falar. E alguém o questionou justamente isso, Gilson. Parece que a juventude antigamente tinha uma avidez por falar, por pensar, por questionar, e hoje nós temos uma juventude que está ali amorfa, né, Gilson? Que está ali numa letargia, e ele deu uma resposta muito interessante, cujo argumento eu resgato aqui, Gilson. Quando a gente fala de juventude brasileira, que juventude a gente está falando, né? Você tem muitas juventudes. Você tem a juventude da periferia, você tem a juventude do centro acadêmico, você tem a juventude trabalhadora, você tem a juventude militante, você tem a juventude do morro carioca, que está aliciada ao tráfico, a juventude que está ali em conflito com a lei, numa marginalidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou exatamente isso. Quem ia no programa livre naquela época eram jovens acadêmicos, universitários. Na vez que o Paulo Freire foi ao programa, era uma turma de pedagogia. Então já era ali um público controlado, diferenciado. Então não dá para você pensar numa juventude brasileira essencializada. Nós temos várias juventudes. Mas eu refuto veementemente, Gilson, essa ideia de que a juventude não quer saber de nada, que ela está paralisada. Eu vejo como uma juventude perdida, Gilson, sabe? Nesse esquema de modernidade líquido, de telas, de conflito político, de polarização, mas eu vejo o jovem ainda muito curioso, sabe? O jovem ainda muito querendo descobrir, entender os sentidos da sua vida, entender os sentidos da sua cidade, do seu país. Eu acho que falta ainda estímulo a esse jovem. Tem uma música do Charlie Brown Jr., do Chorão, que diz que o jovem no Brasil não é levado a sério. Eu concordo, Gilson. Eu acho que essa juventude, ela precisa de ter mais oportunidade, ela precisa de ter articulação, interlocução, ser ouvida.
É fato que o jovem não é mais tão politizado, talvez, como na década de 70, 80, toda essa leva da contracultura, mas eu acho que falta estímulos ali, Gilson, para que essa juventude seja despertada. Então, como diria o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, mas eu acho que nós temos juventudes e juventudes, uma juventude letárgica, porém, se provocada, se potencializada ali, toda a sua gana que a juventude sempre traz, eu acho que nós temos um papel importante para lidar com essa juventude, Gilson. Então você considera que falta mais oportunidade dos jovens se encontrarem com temas relevantes, né? E você falou das telas. A gente tem uma juventude jogada nas telas. Calculo que a tua realidade como professor não é diferente da que eu tenho, de que vários colegas nossos de trabalho têm. De você ter um aluno com o smartphone, o celular na mão dentro de sala de aula, hipnotizado, né? E com dificuldade de dar um tempo naquilo e focar naquilo que está sendo trabalhado, está sendo discutido, ou nas pessoas mesmo à sua volta. Conviver com os seres humanos que estão ali e que podem dar a ele uma outra percepção fora daquela realidade fechada da tela. É difícil trabalhar com isso, Thiago? Até onde esse mundo digital do qual os nossos jovens estão envolvidos e estão tão hipnotizados, é difícil lidar com isso? É possível fazer esse meio navegar a nosso favor e se transformar também numa porta aberta para a compreensão mais complexa, para uma análise mais crítica? Claro que eu estou aqui querendo que você me dê uma resposta que, se você tivesse, você venderia por 1 milhão. Você fala, Gilson, né? Mas eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Há como chegar nesse jovem, desse mundo digital, tão envolvido com esse mundo da aparência, numa essência, como diz aí o Platão? Gilson, eu acho que toda a juventude ela é retrato da sua época, né? A gente falou aqui de contracultura e a gente vive numa época de muita transição, né? Quando a gente pega essa ideia de modernidade líquida, a gente vive numa sociedade que está fazendo a transição da sociedade industrial para uma sociedade digital a passos muito largos, a passos muito acelerados. Desde a Revolução Industrial a gente tem transformações muito céleres, mas essa da quarta Revolução Industrial, da chamada Indústria 1.4.0, ela tem uma velocidade galopante, com inteligência artificial, robótica, e essa juventude está tateando todo esse processo de maneira muito voraz. Né, Gilson? Eu estou acompanhando algumas questões que eu tenho lido bastante sobre saúde mental. Aliás, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e de alguns anos para cá, Gilson, começou-se a falar muito sobre saúde mental, especialmente entre os jovens. E eu acho que é providencial, Gilson. Aliás, eu estou lendo um livro de um psicólogo norte-americano, que é o Jonathan Haidt, que é a Geração Ansiosa. E, Gilson, é incrível, ele pega todas as tabelas e gráficos, não apenas nos Estados Unidos, mas a partir de 2010, você vê a curva assim, ascendente de problemas, ansiedade, depressão, transtorno, neurodivergentes, essa explosão de diagnóstico relacionado a neurodivergentes a partir da explosão e da disseminação das redes sociais. Então, o smartphone surge em 2007, a partir de 2010 você tem uma explosão. Entre 2010 e 2015 ele trabalha o conceito da grande reestruturação cognitiva que o cérebro de crianças e adolescentes está sofrendo. Então, assim, Gilson, a minha fala no sentido não é de demonizar o celular. A gente sabe o quão foi difícil a comunicação, e a gente sabe, nós somos entusiastas, amamos a comunicação, mas é de fato a gente conseguir ter meios para racionalizar esse uso. E eu acho, apesar de tudo, Gilson, eu sou, como diz lá o Suassuna, eu sou um esperançoso realista, era isso que ele dizia, né? O otimista, ele é um ingênuo, né? O pessimista, ele é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Eu acho que a gente vai voltar daqui um pouco em todas as tecnologias e ter soluções mais simples e saber lidar com todo esse aparato que a gente está criando, que é importante, a tecnologia, esse aparato da indústria 4.0, da indústria da inteligência artificial, para a gente conseguir racionalizar melhor e ter melhores dias numa vida em sociedade. Mas, enfim, eu acho que é importante essa reflexão sobre saúde mental e sobre política pública para a juventude, Gilson. Eu acho que se você der potencialidade aos jovens, eles vão embora, assim. Tá, saúde mental, você estava comentando, Setembro Amarelo, acho importante a gente lembrar disso, né? Porque as pessoas hoje, de certa maneira, parecem que tem uma velocidade à sua frente
que tem um movimento à sua frente. Eu brinco muito com os meus alunos, né, essa falsa ideia de movimento, mas a gente não sai do lugar. Né? Política é ação de mudança. A política é um campo de diálogo, de interesses diversos, onde se tenta chegar a consensos, por mais que nunca a unanimidade, né, vai se chegar no ambiente político, mas a negociação é sinal de que ainda existe possibilidade, a política é o campo da possibilidade. E você é um cara que de repente começou a curtir política, né? Você é um cara que trabalha muito bem, suas análises são fantásticas, a gente trabalha junto, eu te ouço, eu te vejo, eu acompanho você, e você tem uma maneira de lidar com as coisas muito esclarecida, né? Eu acho que é legal achar coisa, eu acho que é porque a gente é meio professor, né? Você meio que se sente o tempo todo tendo que explicar de maneira mais coerente e lógica o que acontece com a gente hoje. E você falou do extremo, né? A gente vive uma sociedade em que o extremo virou para muita gente o viés ou a via de tentar se superar as contradições políticas, o que não é bom, né? O extremo sempre implica na tentativa de eliminação do outro lado. A ideia fundamental é o seguinte, João, que eu queria te perguntar. Na política hoje, né, num país, e não é só coisa do Brasil, né, o extremismo está em várias nações, em vários países, não é o mal só nosso. Né? Como é que a gente chegou nisso, João? Por que o extremismo ganhou força? As pessoas já eram extremas e o mundo digital fez elas emergirem? Ou o extremismo cresceu, independente do mundo digital expor mais ideias extremistas? Qual a tua opinião? Ah, sensacional, Gilson. As suas perguntas dariam aqui horas e horas de conversa muito, muito bem elaboradas. Mas, Gilson, tem uma frase que eu acho interessante para a gente ilustrar isso, que diz que antigamente os brasileiros sabiam do nome dos 11 jogadores da seleção brasileira e não sabiam o nome de um ministro do STF. Hoje é o contrário. Hoje é mais provável saber muito mais nomes de ministros do STF, xingá-los às vezes, né? Visto os julgamentos que estão acontecendo, os processos judiciais, do que você saber o nome de um jogador da seleção. Essa frase, Gilson, elucida que aparentemente nós tenhamos uma politização da sociedade brasileira. Mas eu não acho que isso aconteceu, infelizmente. A sociedade brasileira se radicalizou antes de se politizar. Mas isso tem um porquê, Gilson. A gente tem que compreender humildemente os extremismos, né? Seja a esquerda, a direita. Eu vejo muito essa radicalização como uma crise das representatividades, da democracia representativa. Lembrando que a democracia liberal no Ocidente é um experimento muito novo, né, Gilson? E eu vejo muito um cara cansado ali, que trabalha a semana inteira, que votou lá na esquerda lá atrás, confiou num projeto de Brasil melhor, daí votou na direita e se decepcionou com ambos, entendeu? E ele não achou caminhos, soluções alternativas para uma qualidade de vida, para ter ali uma dignidade na tua vida. Ele trabalha muito, ele paga imposto. Aliás, está vendo aquele economista cujo nome eu me esqueci, na década de 70 ele chamava o Brasil de Belíndia, né? O Brasil é uma mistura de Bélgica com Índia, altos impostos como a Bélgica e um país com gritantes contradições sociais como a Índia. Né? Então seria esse país fictício para fazer uma crítica ao Brasil. Então esse eleitor radicalizado, ele é o cara cansado, sem muito acesso à informação, que vai beber nas fake news, que vai se informar pelo WhatsApp e vai reverberar ali uma política rasteira. Né? Então, acho que passa por um processo de politização do brasileiro, Gilson, para que a gente tenhamos uma conscientização em relação à rede social, à fake news, ou seja, a gente precisa se politizar antes da gente se radicalizar. Eu acho que não aconteceu isso no Brasil. E aqui, para finalizar essa análise, né, Gilson, tem outro extremo também, que além desse cara cansado, que demonstra a corrosão das democracias, né, e esse descontentamento, seja com esquerda, com direita, a gente tem sim um extremismo. Tem aquele sujeito ali que, como dizia Humberto Eco, estava num bar ou num churrasco de família e falava o que queria, né? Sei lá, não gosto de homossexual, não gosto de negro, né? E ele falava ali naquele ambiente controlado e ninguém dava trela e ficava por ali. Hoje em dia esse cara ele tem a rede social para falar, né? Ele tem milhares e milhares de pessoas que se identificam com aquele discurso. Então a rede social, a internet, o advento, ela trouxe uma ambivalência. Ao mesmo tempo que um instrumento de cidadania, ela trouxe também ali uma amplificação do discurso de ódio, dos preconceitos, né? Então eu acho que é um duplo caráter. É um pouco do cansaço da população e da crise representativa, mas é um pouco também
conservadorismo e extremismo subterrâneo que sempre teve entre nós. Não apenas no Brasil, que é um país de tradição autoritária, mas sempre esteve também esses preconceitos mais arraigados no âmago do cidadão, mas é uma oportunidade pedagógica para a gente reavaliá-los, né, Gilson? Para a gente reavaliar os preconceitos e reavaliar o processo de politização da sociedade brasileira. Joel, você tocou num tema, e esse tema me é muito caro. Eu gosto de explorar ele quando se fala de política, e quando se fala, claro, das relações sociais e da forma como a gente trabalha a maneira do conceito do que é o outro, da crítica a fazer o outro, de entender até que ponto nós também merecemos a crítica. A gente gosta muito de fazer ela, mas merecer ela a gente não gosta muito, mas é importante. E no convívio antes do mundo digital, a gente está meio que jogado, como você mesmo colocou, citando Humberto Eco, em um ambiente em que as bobagens que a gente falava ficava meio no grupo de pessoas com quem a gente convivia. E como o grupo era muito diverso, né, nem todo mundo pensava como a gente, por mais que a gente tinha amigos e proximidade, o nosso potencial de descobrir cúmplices do nosso raciocínio, seja ele mais elevado ou mais baixo, mais limitado ou mais complexo, era mais difícil. E é engraçado que a gente chama hoje, nesse mundo digital, as plataformas, algumas delas, de redes sociais. A ideia de que eu vou estar numa rede social. A gente está numa rede social, Joel, ou a gente está à busca das nossas tribos, e quanto mais a gente entra nas redes sociais, a gente segmenta, através dos nossos interesses, as pessoas com quem a gente convive, que quase sempre são aquelas que legitimam o que a gente pensa. Eu quero dizer para você essa contradição. A rede é social, mas o interesse individual seleciona com quem eu me relaciono, e no fundo as redes sociais são uma espécie de tribalização do raciocínio. Eu me fecho à diversidade e anteriormente eu estava jogado na diversidade, eu não tinha como fugir dela. Como é que você analisa isso, meu? Gilson, eu acho que você já antecipa já totalmente meu raciocínio. Eu acho que a gente pode falar de redes antissociais, né? A gente não criou uma rede de coletividade, de entender o pensamento do outro. Até para você pensar o Instagram, né, Gilson? O Instagram ele surge muito com a proposta de esvaziamento do debate. Não sei se você lembra lá o Facebook, que hoje é mato, né? Tá um lugar de pessoas mais velhas, né? Um lugar meio que se alguém pegar, tem o uso capião ali. Ele tá meio que em desuso. Agora o Instagram, ele veio com a perspectiva justamente para esvaziar o debate e promover a estética, promover a selfie. Ou seja, essa sociedade do eu, né? O que eu estou fazendo? Eu estou na praia, eu estou no churrasco, estou malhando, o treino de hoje está pago. Né? Então, é de fato para você em si mesmar o sujeito. Né? É a sociedade do self. Né? A maior rede que a gente usa, que é o Instagram, é isso. O Twitter, né? O antigo Twitter, agora o X, ele tem ali uma redução do debate. Então, de fato, essas redes, elas querem fazer algo, eu não vou me arriscar a falar essa palavra, mas trabalhar o aplicativo dessa tribalização e constituir tudo em bolhas. Aliás, Gilson, acho que você já deve ter visto, para passar para os alunos, é sensacional, que é um documentário na Netflix que chama O Dilema das Redes, que são ex-engenheiros e produtores do Google, de todas as big techs, não vamos citá-las, que eles falam justamente isso. A programação é para você viver conectado e para você se segmentar em pessoas de áreas de interesse. Não é para promover um debate, é para fomentar cada vez mais a validação das suas crenças, a comparação social com o outro e a conexão, o engajamento, conexão para você não ficar. A rolagem infinita é isso, né, Gilson? É para você não sair. Mas, de fato, sintetizando a tua pergunta, a qual eu concordo plenamente, é para criar bolhas, né? As redes sociais tornaram-se ambientes de redes antissociais. E aí reforça um pouco o que você colocou antes sobre o extremismo, né? É aí que o extremismo encontra um campo fértil, né? Totalmente. Né, Gilson? Você pode ver que as células nazistas, os discursos de ódio. Gilson, eu comentei na coluna da CBN uma vez, por que nós não tínhamos atentados à arma em escolas brasileiras antes? Você ouvia falar isso nos Estados Unidos, por culpa da xenofobia, com pessoas imigrantes, geralmente que sofria bullying e tal. No Brasil, de 2010 para cá, pegando esse recorte, você começa a ter isso. E esses discursos são geralmente amplificados e ali alimentados em grupos de ódio, em células nazifascistas, né, que pregam ali, preconizam uma rebelião social, uma revolta social contra o grupo
a qual você não se identifica. Então nós tivemos uma série de atentados à escola, até creches no Brasil. Você lembra aquele caso? O maluco entrou lá com uma machadinha numa creche, uma coisa da bárbara, né? Enfim, mas reflete esse adoecimento mental e essa tribalização que as redes colocam. Por isso, Gilson, eu acho premente que a gente discuta a regulação das redes, a regulação das big techs. Não significa, em hipótese alguma, ter censura. Eu sei que esse limite ele é muito limiar, mas a gente precisa fazer um debate sério no Brasil sobre regulação das redes, né, para a gente evitar, de fato, o discurso de ódio, para a gente evitar essa polarização tão acelerada e tão arraigada que a gente vive, que mina e ameaça o nosso tecido social, né, Gilson? Tá, eu vou aproveitar essa tua fala, porque agora eu vou para a parte final da nossa conversa e eu quero muito focar naquilo que você já tem desdobrado quando você faz suas reflexões, e agora nessa sua fala mais ainda. E eu vou puxar aqui uma percepção liberal, o Rousseau considerava que quando a gente tem lei demais, é expressão clara da nossa infelicidade humana. E ele considerava que o ser humano em si tem que ter a capacidade, e o Kant, de certa maneira, de uma outra forma, com outro foco também, de saber estabelecer os valores pelos quais faz escolhas. O ser humano tem que aprender a lidar com os meios que tem, sem perder o sentido dos valores que elevam ele diante da sociedade. Aí eu fico pensando assim, nossos jovens, a gente está bem, né? Também nas redes sociais, acessando Instagram, acessando Facebook, né? Por mais que eu concordo com você, Facebook virou a coisa dos mais velhos, mas o Instagram, por exemplo, TikTok. E você tem, nesses ambientes, a ideia de que eles podem minar a compreensão um pouco mais complexa, focar, tribalizar. E você colocou as leis, né, regulamentar as big techs, eu concordo, eu acho legal. Mas eu fico pensando também, já no ser humano, sabe, na pessoa. A gente tem que preparar as pessoas, a gente tem que educar as pessoas, a gente tem que, de certa maneira, dar a elas, estabelecer com elas um ambiente de fortalecimento de valores mais elevados, criar a possibilidade de construir ou deles compreenderem esses valores. Ainda é árduo o trabalho, mas necessário, de você criar um ambiente em que as pessoas entendam os valores elevados. E aí, para o professor Joel e para o comentarista Joel, como é que eu faço? Bem pergunta do Google, né? Como eu faço? Então, eu vou fazer para o Joel. Como eu faço, diante do que a gente analisou até aqui, para que as pessoas sejam melhores e não precisem de tantas regras que controlem e impeçam os desejos, mas que as pessoas possam controlar os seus próprios desejos, que as pessoas possam ter a capacidade de ter na razão uma orientação e até mesmo uma compreensão melhor do que sentem. Como é que a gente melhora o ser humano de hoje, Joel, para ele ser um bom cidadão, um bom ser humano, uma boa pessoa? Sensacional, Gilson. É outra pergunta de $1 milhão aí, né? E você evoca ali os contratualistas, os filósofos contratualistas no começo, eu acho sensacional, porque eu gosto muito de debater essa antítese entre Hobbes e Rousseau. Eu gosto mais do Rousseau, né? O Rousseau, essa coisa romântica, do bom selvagem, que o homem vivia catando frutinha no pé, sem a propriedade privada, todo mundo coletivizando tudo isso, né? O homem nasce bom e puro por natureza, o meio que o corrompe. Só que hoje eu tô mais Hobbes, talvez, nessa altura da vida. Embora eu tenha essa. Que o Hobbes, não. O homem é o estado de natureza, é o estado de guerra um contra o outro, né? O homem, movido às suas paixões, ele vai se autodestruir. Por isso você precisa ter um estado. Não no sentido de ter um estado forte absoluto, tá, Gilson? E eu entendo a sua perspectiva liberal, esse argumento liberal, no sentido de que o excesso de lei demonstra uma certa fraqueza do pacto social. Concordo plenamente. E se você exceder muita lei, sem ter uma base educativa, você não vai conseguir corrigir isso. Vai ficar insustentável. Você vai ter um Estado robusto. Então, hobbesiano no sentido de que o Estado tem que ser um interventor, né, de alguma forma, na criação de políticas públicas. Para você ter ideia, Gilson, o uso do celular foi proibido agora como um decreto federal. Já existiam umas leis estaduais, mas eram leis letras mortas. Agora, com o decreto federal, que se estabeleceu no começo do ano, na educação básica, as escolas particulares e públicas estão ali com amparo, de fato, da legislação para proibirem. Gilson, nós tivemos uma mudança absurda em sala de aula. Os jovens estão mais focados, prestando mais atenção. Não teve uma rebelião como nós imaginávamos que teria uma resistência.
porque nós achávamos que eles iam, claro, um ou outro ali, claro, mas eles sentiram que estava fazendo mal, estava sendo uma óbice ali a sua concentração. Então eu acho, Gilson, que são muitas questões fantásticas que você coloca, mas é fazer um diagnóstico dessa nova geração, desses novos tempos. Não sou fatalista, rejeito o fatalismo. Eu acho que a gente está virando uma grande virada civilizatória de uma sociedade, como eu disse, né, industrial para uma sociedade digital. E isso vai ter efeitos sociológicos no impacto nas relações, na subjetividade. Mas eu acho que a gente precisa de um diagnóstico, sim, de educar esse sujeito, de ouvir esse jovem, essa criança, de pensar, e a raiz está aí, Gilson, a primazia da educação. E essa é a nossa grande responsabilidade, não só nossa, né, que também a gente não pode ter esse discurso também salvacionista, que a educação, o professor é o herói que vai salvar o mundo, não. O mundo ele é muito complexo, ele tem muitos problemas. A gente tem a classe política, a gente tem a sociedade civil, os empresários, mas eu acho que a educação deve sim vir na vanguarda para a gente fazer um grande diagnóstico do nosso tempo e ter esse meio termo, né, Gilson, de políticas, mas também da ação do sujeito, da reflexão do sujeito. Enfim, quando pensar em Estado, não pensar um Estado nem muito grande, nem muito pequeno, mas um Estado necessário que possa ali tá mediando essas relações tão complexas que nós temos hoje, Gilson. Uma última questão é futuro, né? Educação, de certa maneira, é apostar no depois. A formação de um ser humano é apostar no que ele será depois do que você compreende, reflete e repensa nos seus atos. Você estabelece critérios para isso. E as pessoas sempre me perguntam, os jovens me perguntam, quando se fala muito da política, a gestão do hoje é um projeto de futuro. A política, de certa maneira, é o fazer agora e ver onde vai dar, e o vai dar na busca de ser o melhor para todos, ou pelo menos para a maioria. Você acredita no futuro? Você falou, eu não sou fatalista, Gilson, eu prefiro, né, ser um realista esperançoso, né, você resgatou o Suassuna. E aí, o futuro? O futuro vai ser bom? Gilson, eu acho que o futuro ele não está em trânsito em julgado, né? Como diz, eu vejo alguns colegas assim humanos falar, olha, no futuro a gente vai olhar isso, olha que absurdo o que a gente tá falando. Será? E se o futuro for uma distopia? Né? Quem vai dizer que no futuro estaremos mais racionais, mais modernos, né? Quem lá em 1500 apostaria que você teria um holocausto em 1940, década de 30, né? Então o futuro, Gilson, ele é uma construção nossa, né? Ele é uma construção histórica, uma construção sociológica, está nas nossas mãos, está nas mãos das próximas gerações. Eu acho que isso está se dando, né? O futuro é uma construção ali do horizonte que a gente pode estar estabelecendo. Aliás, você está falando, Gil, sem querer devagar muito, esses dias meu filho veio com uma tarefa de escola muito interessante. Assim. Ele queria traçar um perfil dos pais. Ele veio, pai, qual que é teu sonho, né? Eu falei, caramba, eu não sei qual é meu sonho mais, né? Porque, claro, eu já consegui realizar a maior parte deles, ser professor, ter uma inserção na comunicação, e eu acho que o adulto ele tem planos, né, metas. Eu não sei se ele tem sonhos necessariamente, né? Ou estou falando de um lugar meu, assim. Mas eu acho que a gente precisa resgatar, Gil, essa perspectiva do sonho, da utopia, do que a gente quer. Né? Lembrando que a utopia é sempre uma coisa que você vai chegar e você não vai pegar, mas se você não buscar ela minimamente, você vai estar muito distante de algo pelo menos ideal, não ideal, mas pelo menos razoável e confortável dentro de um plano civilizatório. Mas para deixar nosso papo mais aqui no pé no chão, Gilson, eu acho que o futuro das sociedades, o futuro da política, o futuro da educação, teremos uma sociedade mais polarizada e não, ela está em nossas mãos, né? Não só nossa, professores, mas nossa enquanto sociedade, e essa construção ela é coletiva. Se a gente não entender, Gilson, como a pandemia pedagogicamente nos ensinou que as soluções elas são coletivas e não individuais, a gente pode estar num abismo civilizatório aí para o futuro, a gente pode viver distopias. Mas eu acho isso, Gilson, eu acho que a gente está se pensando, pelo menos, sabe? A gente vive numa era que a gente está se pensando, a gente está se refletindo. Acho que nunca falou tanto em psicanálise, em ciências humanas. Eu acho que numa época de precisou se acionar essas humanidades para a gente entender o diagnóstico do nosso tempo e para onde a gente está caminhando. Então, acho, já como o Suassuna aí, como você falou, um passo importante para a gente pensar e prospectar o futuro. João, muito obrigado por essa conversa, muito legal sempre estar do teu lado, conversar com você, e a gente aprende muito.
Muito obrigado pela tua contribuição aqui com a gente e agradeço demais ter tido essa possibilidade de conversar com você. Gilson, eu que agradeço, as perguntas são maravilhosas, cara. Você como pensador também, eu quase devolvi aqui a pergunta. Gilson, o que você pensa sobre isso? Mas como hoje eu sou entrevistado, em outro momento a gente faz. Você é um grande pensador, tá vendo umas reflexões suas aqui. E um prazer, Gilson. Agradeço mais uma vez seu convite, o convite aí da comunidade acadêmica da Unifatesc, esse projeto desse podcast, e estou à disposição para conversa quando precisar. Um grande abraço, Gilson. Agradeço o Joel e quero terminar aqui essa conversa com o Joel, porque o Joel é alguém que hoje é uma expressão regional e tende a crescer como um analista político e um professor fantástico. Mas da fala dele, o que eu gostaria de resgatar muito é que o futuro é incerto. Estamos fazendo o futuro agora. Cada um de nós, de certa maneira, onde estiver e o que estiver fazendo, é um contribuinte. Grande parte das pessoas talvez não percebam que sejam, independente de onde estão. E alguns consideram que o que fazem nada tem a ver com o futuro dos outros. Os outros estão aí à nossa frente, a gente tem que saber se relacionar com eles. Resgatando também o Humberto Eco, que o Joel colocou, a gente antes tinha pessoas diversas, por isso a gente também pensava que nem tudo que a gente acredita é uma verdade, porque a reflexão está em quem não acredita no que a gente acredita, quem não age como a gente age ou pensa. Mas a gente tem que aprender a fazer isso agora, a estar aberto à diversidade, ao contraditório, mas criar em nós a possibilidade de fazermos algo juntos. E a política tem muito a ver com isso. E a gente, todo dia, vai construindo uma possibilidade, que ela seja boa para todos. Até o nosso próximo encontro.